Aos 35 anos, Stanislavski passou por um período de crise. Pensava em abandonar o palco para se dedicar mais à família e aos negócios. Nesse momento, ele recebeu um convite de Vladimir Nemirovich Danchenko, autor de teatro, crítico e professor de arte dramática. Um grande intelectual que, como ele, queria reformar o teatro russo. Juntos, iriam revolucionar o mundo teatral. As qualidades de ambos eram complementares. Eles tinham formado uma nova geração de atores e desprezavam o teatro profissional da época. Por isso, queriam mudá-lo. Vamos explicar melhor isso. Eles se tornaram sócios e, revoltados com o teatro da época, fundaram um teatro para o povo, financeiramente independente e livre dos compromissos literários da época, que ditavam as regras. Na virada do século, havia muitas mudanças e a questão do espírito era muito explorada. E ainda assim, no teatro não mudava nada. Por isso ficaram inconformados. Apesar das dificuldades que iriam enfrentar contra o sistema imperial e a rigidez da censura. As ideias novas eram perigosas para a época. Em suma, Stanislavski seria diretor artístico na frente da criatividade, enquanto que Nemirovich administraria o teatro. Em termos gerais, a compreensão deles era o de que os atores da época eram servos de uma alienação e, por consequência, não atuavam verdadeiramente. Era aquele tipo de grupo que só fazia encher a bunda de cachaça, se drogar e ir para o palco sem levar a sério. E contando também com toda a má administração que existia. E eles, por sua vez, dariam camarim aos atores, um local de estudo e haveria disciplina. Em resumo, seria um cenário artístico com atores disciplinados em prol da arte. Em seu teatro de Moscou, passou por lá Ivan Moskvin, que era fiel ao método, Lilina, esposa de Stanislavski, que se tornou uma grande atriz, e um dos grandes talentosos, Vsevolod, que mais tarde se rebelou contra Stanislavski e se aliou ao Partido Comunista e fundou um teatro, trabalhando técnicas diferentes de Stanislavski. Ou pelo menos tentava, né? Porque tinha muita influência do próprio. A crítica do dramaturgo na época era de que os atores estavam atuando de forma exagerada, sem sentido, sem emoção, sem um porquê. No cinema existem alguns atores que usam o método, e você percebe que é uma atuação mais natural, mais real, e isso, por consequência, influencia na sociedade. Bom, começando a trabalhar com memória emotiva, sobre colocar suas emoções vividas na interpretação, logo depois Stanislavski mudou isso, né? Mas continuou focado no naturalismo e realismo. Porque o próprio dizia que quando você leva uma memória emotiva de algo que você já viveu, você não consegue trabalhar bem um personagem. Então você deve focar mais no personagem e através desse personagem é que o próprio personagem vai trazer as memórias emotivas e que serão mais reais, ao invés de você ficar sempre lembrando de um trauma da sua vida. Ou uma coisa muito boa. Por isso que ele mudou quanto à questão da memória emotiva, mas continuou com naturalismo e realismo. Segundo o próprio, para você ter uma interpretação, deve fazer 3 perguntas. O que, por quê e como. E você deve ter uma outra pergunta também, que é e se? No sentido de que, e se fosse real? E se fosse verdade? O que você faria? Qual seria o seu comportamento naquele conflito? Entre outras coisas. Em suma, a teoria de Stanislavski até hoje lança reflexões no teatro, cinema e TV. Alguns aceitam, outros rejeitam. Bom, em resumo, eu digo que não estamos falando de artes em si, apesar da obra de Stanislavski ser focada na arte. Estamos focando mais no que está acontecendo com a ferramenta audiovisual do mundo, no atual momento. Acredito que Stanislavski não faz uma crítica direta, porque poderia sofrer uma represália na época. E mesmo querendo mudar o que estava posto, ele já estava sofrendo essa pressão. Porém, mesmo porque é aquela história, faça o bem, mas não critique quem faz o mal, porque a consequência é ainda maior. Então a ideia é essa, verdade na cena, verdade na vida. Você deve saber que os filmes impactam também a sociedade. Veja, por exemplo, o Brasil,
e suas novelinhas mentirosas que atrasam a psicologia do brasileiro, que o faz retroceder mentalmente. Nos Estados Unidos houve uma queda, porém continua sendo o primeiro o que detém a hegemonia do cinema. E por ser um cinema rápido, com ideias rápidas, influencia a construção e desenvolvimento social daquele estado. Apesar que houve queda lá também, você pode analisar que não se produz filmes como nos anos 70. Mas, como eles começaram primeiro, permanecem até hoje. Mesmo que a maioria do que se produz lá, filmes e séries, seja uma porcaria. Muito teatral e espalhafatoso. É a palavra que o próprio Stanislavski diz. E ele mesmo afirma, você vai ao teatro para deixar de atuar de forma teatral. É um pouco complexo isso, mas você vai ao teatro para deixar de ser teatral e viver de forma real a interpretação. É mais ou menos isso. E a gente percebe a evocação forte no filme, né? E nos surpreende. É por isso que poucos filmes bons assistimos várias vezes, por se tratar de um filme bom. Enquanto que a maioria dos filmes só assistimos apenas uma vez.